Voltamos com o programa Ponto de Encontro. Agora eu vou bater um papo com Heloísa Melilo, que é gestora de um projeto que eu adoro, chamado Ecoviver. Seja bem-vinda, Elo! Muito obrigada, Rodrigo. É uma alegria estar aqui com vocês na Band e poder falar com esse povo todo da Baixada Santista que eu gosto tanto. Ah, imagina, pra gente que é uma alegria e uma honra. Elo, já quero começar sabendo de você o que é o projeto Ecoviver. Conta pra gente. Bom, o projeto Ecoviver, ele nasceu, eu já vou contando um pouquinho da história, pode ser, Rodrigo? Como você preferir. O projeto nasceu em 2006 com um compromisso de levar o tema da sustentabilidade para dentro das escolas de algumas cidades, a princípio do estado de São Paulo e do Paraná. Conforme o desenvolvimento do projeto se deu ao longo dos anos, a gente está há 14 anos aí na estrada, a gente foi percebendo um avanço dessa discussão, um aprofundamento dessa discussão, não só do ponto de vista da educação, mas a discussão global. No meio dessa jornada, chegaram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, depois, em 2015, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o projeto foi acompanhando toda essa evolução da discussão da sustentabilidade dentro do panorama global e como a gente podia levar essa questão para dentro das escolas de uma forma que fosse muito atraente para os professores, em primeiro lugar, em que eles pudessem se engajar e que, por outro lado, a gente pudesse proporcionar para as crianças e para os jovens das redes públicas de ensino municipal e estadual das cidades atendidas uma inserção no pensamento do tema, porque o que a gente acaba vendo muitas vezes é um excesso de informação, mas um baixo comprometimento. Então, desde o princípio, a gente procurou trazer uma metodologia, que hoje é uma tecnologia social, que promovesse um autocomprometimento a partir da reflexão das informações que estão disponíveis no dia a dia de cada um de nós, aonde quer que nós estejamos. Você tocou em vários pontos muito interessantes na sua resposta, Elo. Um deles foi a questão de entrar na escola pública. Eu queria saber na prática como que isso funciona. Vocês se inserem na rotina da escola, é isso? Isso. A gente entende que o tema do desenvolvimento sustentável, ele é um tema transversal. O que isso significa? De alguma forma, ele está presente em todas as disciplinas e em todos os anos de qualquer currículo escolar. Então, não é uma aula sobre sustentabilidade, é como eu insiro essa discussão dentro do meu programa de trabalho. O professor de matemática vai dar aula de matemática, ou de português, ou de história, mas, por ser um tema transversal, ele faz o convite a um trabalho interdisciplinar, ou seja, eu trabalho em todas as disciplinas de forma integrada e articulada. Ele vai se inserindo no contexto. Os alunos não resolvem problemas de matemática? Por que a gente não resolve problemas que dizem respeito à sustentabilidade? Na aula de inglês, a gente não aprende palavras, frases, verbos e outras coisas em inglês? Por que a gente não pode entender como que está acontecendo esse problema nos países de origem que falam a língua inglesa? Na aula de português, a gente lê textos, a gente escreve textos, a gente faz exercícios de gramática. Por que não inserir esse tema dentro das aulas de português? E isso tudo de uma forma planejada que se constitui num projeto interdisciplinar para a escola. E por isso que eu acredito que tem a efetividade de resultados e a adesão dos professores, porque não é um a mais. A gente não está pedindo para o professor mais uma coisa para ele fazer. Não, a gente vai trazer insumos e uma metodologia para ele trabalhar o que ele ia trabalhar mesmo com o tema da sustentabilidade. E esse ano tem novidades, seu Rodrigo. Daqui a pouco eu conto para vocês. Ah, não, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa curiosa, eu tenho urticária. Se você não me contar essa novidade, eu não consigo seguir com a entrevista, Elo, pelo amor de Deus. Então,
a gente avançou na questão da discussão da sustentabilidade, porque a gente está com um assunto dentro do nosso mundo e do nosso Brasil que é muito palpitante. Você sabia, Rodrigo, que o Brasil ocupa o terrível lugar no ranking mundial de terceiro país com mais mortes e acidentes no mundo? Nossa, eu não sabia. Acidentes de trânsito. A gente vai atacar de cheio esse ano a questão da segurança viária, numa perspectiva de proteção à vida. Esse ano, o nosso slogan é protegendo a vida de hoje e de amanhã. As crianças pequenas, a gente imagina que morram de acidente na piscina ou na laje, que morram de sarampo ou de pneumonia. Não é. A maior parte das crianças, sabe de que morrem no nosso país? Não. De acidente de trânsito. Ah, meu Deus. Pois é. A gente está com esse ranking maravilhoso, ocupa esse lugar maravilhoso no ranking, em que as nossas crianças morrem muito de acidente de trânsito. Então, trabalhar, e trânsito não é só o carro, a gente acha que trânsito é o carro passando na rua, mas não. O trânsito é composto por todo o conceito de mobilidade humana. A gente, enquanto pedestre, faz parte do trânsito. Quando anda de bicicleta, de skate, de patinete, de motocicleta, de carroça, de cavalo, de caminhão, a gente está sempre numa relação com o trânsito. Então, trabalhar essa questão numa perspectiva de proteção à vida e fazendo link com os ODS e a sustentabilidade, porque proteger a vida é um dos pontos primordiais, prioritários de todos os ODS, da existência dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente não mudou de tema, a gente só está botando luz, botando foco na questão da segurança viária. Existem alguns pontos, eu imagino que agora, durante a pandemia, vocês devam ter se reinventado de alguma maneira, né? Você, inclusive, já citou algumas características aí. Alguns desses pontos, eles vão seguir depois, se acabar a pandemia e tudo mais? Eles devem ser incorporados ao projeto quando ele estiver acontecendo naturalmente? Então, Rodrigo, deixa eu contar para você. O projeto estava prontinho para ir para a rua. A gente já havia realizado a capacitação dos nossos coordenadores locais, regionais, tudo pronto, as articulações com as secretarias de educação feitas quando chegou a pandemia. E agora, o que fazer? E eu acho que a gente fez algumas coisas que foram importantes. Em primeiro lugar, a gente fez aquilo que a gente se propõe ao longo de todos esses 14 anos, é estar ao lado o tempo inteiro das escolas, das secretarias, especialmente dos professores. Então, a gente viu que a primeira necessidade era ajudar os professores a pensar atividades que os alunos pudessem fazer remotamente nas suas casas. Não necessariamente a ver com segurança viária, mas dentro do conceito de sustentabilidade ODS. E nós preparamos, ao longo dos meses de abril, maio, junho e julho, mais de 200 aulas, 200 atividades que foram disponibilizadas para todas as secretarias de educação dos municípios participantes do projeto. E a gente teve uma adesão enorme. Você falando de Baixada, aí na Baixada Santista a gente teve uma super adesão das escolas, das secretarias e dos professores com essas atividades. Com isso, a gente passou para o segundo passo. E agora, o que fazer? Não vamos conseguir capacitar os nossos professores do jeito que a gente sempre fez, por meio de workshops. Nesse momento, a gente ainda achava que os alunos iam voltar para a sala de aula, mas os professores a gente precisava capacitar. E daí nós pensamos que a gente precisava transformar a capacitação em online. E eu, particularmente, tenho muita restrição a muitas capacitações online que existiam e que ainda existem disponíveis na web. E eu falava, não pode ser uma aula. Apesar de chamar de uma videoaula, isso não pode ser uma aula, porque vai ficar muito chato.
Então, a gente criou uma aula muito diferente, é uma sequência de 4 aulas, 4 videoaulas, que tem no máximo 10, 12 minutos de duração, e nessas videoaulas a gente fez com todo o aparato de produção técnica, com pessoas que são muito boas, craques nesse assunto, para levar a proposta do projeto, a metodologia do projeto e como a gente ia fazer ainda naquele momento a jornada dentro das escolas. Veio então a notícia, os alunos não voltam. Nem sei se em alguma cidade ainda vai voltar. Aí eu já sei que na Baixada vai ser, a gente já está com a informação de que não, na maior parte das cidades. E daí, então, a gente agora está fazendo a transposição das atividades presenciais com os alunos em atividades que eu falo que são multimeios, porque tem cidades ou redes que estão dando aula pela internet, redes que estão dando aula pela televisão, redes que dão aula pelo rádio, redes que mandam atividade em caderninho para os alunos, e o projeto não vai deixar ninguém para trás. Então, a gente tem um formato de jornada pela internet, um formato pela TV, um formato pela rádio, um formato em papel, ou seja, aonde quer que este professor e este aluno estiver, a gente vai ter uma alternativa para ele estar no projeto Ecoviver e desenvolver o projeto Ecoviver. E a participação e inscrição dos professores foi surpreendentemente maior. Nós já batemos 50% a mais de professores participantes no projeto do que nós tivemos em 2020. Que maravilha, Elô. Em 2019, desculpe. Eu fico muito feliz em ver que o projeto corre tão bem, né? É um projeto que eu adoro. Eu gostaria que as pessoas conhecessem ainda melhor, né? Acessassem pelas redes sociais também. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu quero te agradecer demais pela tua presença aqui, te parabenizar pelo Ecoviver, que ele tenha muitos anos de vida ainda, viu? Muito obrigado, Elô. Eu que agradeço, Rodrigo, o espaço, e a gente fica à disposição. A gente tem o @Ecoviver no Instagram, no Facebook, o site do projeto com informações mais completas, e a gente tem aí na Baixada a Carla e a Patrícia, nossas coordenadoras, que estão ajudando e acompanhando as secretarias e as escolas. Muito obrigada, Baixada, pela participação, apoio e incentivo, e obrigada a você, Rodrigo, pelo apoio ao projeto. Imagina, eu que agradeço. Um beijo, Elô! Um beijo no coração de todo mundo. Demais, né? Que simpatia, Elô. Olha só, semana que vem a gente está de volta com o Ponto de Encontro e você fica agora com o Jornal da Band. Um beijo muito carinhoso e até lá! TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.